Estou estudando o Evangelho de João, o Flávio, à noite, Hebreus, mas eu gostaria de dar um pequeno intervalo e para estudarmos uma breve série que estou chamando aí de os 3 estágios da salvação. Nós vamos ver as principais bases, os fundamentos da genuína fé em Cristo. E quando a gente fala sobre isso, eu gosto até, seria interessante quando alguém perguntar, mas espera aí, como é que tem 3 estágios de salvação? Nós não somos salvos só pela graça? Nós não somos salvos de uma vez por todas? Sim, isso é inegociável. Mas o que nós vamos ver é como a palavra de Deus mostra que essa salvação ocorre. E esses estágios, eles são, primeiro, a justificação. O início da vida com Cristo, é aquele momento quando Deus, Ele pega um morto espiritualmente e gera vida, regenera, e Ele muda para sempre a vida daquela pessoa, Ele o justifica. Depois desse ato soberano de Deus, vem um processo de Deus agora trabalhando, que é o Espírito Santo trabalhando em nós, que é a santificação, que é Cristo em nós, ou a caminhada em Cristo. É Cristo em nós que faz. E o último estágio é aquele que todo cristão deseja, nós até cantamos isso, é aquele desejo, aquele estágio em que nós estaremos na eternidade. Quando eu falo eternidade, porque nós já estamos na eternidade, mas nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Até tem um cântico aqui, que nós vamos viver para sempre no céu. Não, nós vamos estar para sempre no novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas eu gostaria de começar, então, com o primeiro ponto, a justificação. Eu queria que nós considerássemos, irmãos, isso é algo que eu tenho conversado com os irmãos, que a vida com Deus, ela não é uma religião, irmãos. Ela não é uma denominação, ela não é um conjunto de regras, ela não é uma teologia, não são as doutrinas em si. Eu creio que tudo isso tem o seu papel, mas nenhum desses pontos é o alvo. O nosso alvo, irmãos, é Cristo. É só pela graça de Deus. Eu coloquei essa imagem aí da justificação, como isso é quando uma pessoa, antes de crer no Evangelho, ela está de olhos fechados. Ela não vê. Mas o dia que ela vê, não porque ela tenha querido ver, mas o dia que o Espírito de Deus, pela proclamação fiel do Evangelho, abre os olhos daquela pessoa, ela tem um olhar, ela consegue ver. Eu entendo agora o que Deus fez por mim em Cristo na cruz. Nós vamos entender o que significa justificação, um termo que eu e vocês que já lemos a Bíblia, alguns textos do Novo Testamento, já ouvimos várias vezes, e às vezes a gente não entende o que isso significa. Eu queria trazer algumas definições bem básicas. Primeiro, o que é justificar? Tem alguns significados. Primeiro é provar, ou pode ser provar a inocência de alguém. O segundo, e que tem tudo a ver com o que nós vamos ver, é tornar alguém justo. Pode ser também exercer justiça. Justificar é exercer justiça. Apresentar uma prova judicial de um fato, de algo, ou provar que se tem direito a ser considerado. É algo que você tem que mostrar para alguém em defesa de si mesmo, ou de uma outra pessoa, e você então justifica aquela pessoa com aquele fato, com aquela prova que você tem. A justificação, então, o que é? É um ato ou um efeito de justificar, ou justificar-se. E nós vamos ver que diante de Deus, para o homem, isso é impossível.
Nós podemos nos justificar. Eu posso usar justificativas minhas, às vezes com a minha esposa, normalmente a gente faz isso, para tentar me defender de algo que eu tenha feito. Eu tento usar, eu me justificar. Mas eu não posso, diante das pessoas eu posso, mas diante de Deus eu não posso me justificar. Justificação são argumentos, podem ser apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. E juridicamente é a produção de provas, tanto testemunhais como documentais, no decorrer de um processo. Você tem um juiz, você tem um promotor, e tem um advogado de defesa, e tem um réu, e cada um deles vão apresentar as suas documentações, as suas provas, para dizer se aquele réu, está certo ou está errado. Então usa-se tentativa de justificar, uma justificação em prol daquela pessoa. Mas o que nos interessa, são apenas umas definições de dicionário, basicamente. O que nos interessa é como um ser humano, um homem e uma mulher, podem ser justificados diante de Deus. Essa é a grande questão. Sem dúvida, ela é a mais importante questão a ser feita, a mais importante pergunta a ser feita para todo o sistema religioso e de crença. Não importa onde esteja. Toda religião, ela tem uma proposta de justificar o homem diante de Deus ou de deuses. E essa é a pergunta que deve ser feita. Como um homem, um ser humano, pode agradar a Deus? Como alguém pode ir para a presença de Deus ou para o céu? Com base no quê? O que ela usa para se justificar diante de Deus? Como Deus aceita o homem? Ou ainda, como um pecador, que nós vamos ver, todos somos, se torna justo diante de um Deus que é, em essência, justo? Como isso acontece? Como resposta, todas as religiões que não têm base no Evangelho, isso é fundamental. Toda religião, toda crença que não tem como base o Evangelho, oferece regras de faça ou não faça para você tentar ser justificado diante de Deus. Toda religião. O que elas variam elas variam nas suas regras, elas variam nas suas leis, elas variam nos seus livros sagrados, elas variam em seus rituais, mas a proposta final para toda religião que não está fundamentada no Evangelho é como o homem se justifica diante de Deus. É o que o homem pode ou tem que fazer para agradar a Deus. O que dizem as religiões? Eu gostaria de tratar de algumas, obviamente, de maneira bastante breve. O que as principais ou as maiores religiões do mundo dizem que como um homem pode ser justificado, aceito por Deus? Uma das maiores, o hinduísmo, por exemplo, que tem quase 1 bilhão de pessoas seguidoras, não é uma religião comum para nós aqui, apesar de volta e meia você ver alguém com uma camiseta de um dos deuses hindus, que a pessoa não faz a menor ideia do que aquilo significa, senão ela nem usaria. Mas a proposta do hinduísmo em termos bem simples, o caminho para a salvação é eliminando o mal em sua vida, até que você seja puro o suficiente para se fundir com o Brahma, não a cerveja, mas um dos deuses, eu nunca fiz uma pesquisa se o Brahma da cerveja tem a ver com esse nome desse deus aqui, seria perigoso, tem alguns aqui nem vão mais tomar, se tomam, é claro, né? O fato é que a proposta do hinduísmo é que você elimine o mal de sua vida, até que você seja puro o suficiente para se fundir com o Brahma. O fato é que nunca houve ninguém que pudesse atingir isso. Outra religião, o budismo, às vezes a gente ouve falar também, não é comum da nossa realidade. Alguns até dizem que o budismo não é uma religião,
Mas através da meditação, da disciplina, autocontrole rigorosos do corpo, do espírito e da mente, a pessoa tenta se controlar de todas as formas, e essencialmente pela meditação, até que o corpo não tenha desejo por nada. E a eliminação dos desejos leva à felicidade eterna. O conceito de Deus para o budismo é bastante relativo. É que ela quer chegar a um estágio de felicidade eterna, e isso ela tem que fazer essas coisas, ela tem que meditar, algumas vezes você tem que colocar, sentar numa posição e fazer, isso algumas linhas, né? É impressionante como as pessoas acreditam que isso possa mudar quem quer que seja. Judaísmo. O que o judaísmo diz? Eu não estou dizendo da fé em Cristo pregada no Velho Testamento, que não tem a ver com a religião judaica. Nem todo descendente de Abraão é filho de Deus. O judaísmo prega que ele precisa, então, você precisa ser judeu. Eu nasci judeu, proselitismo, você tem que ser convertido ao judaísmo, e você tem que obedecer os mandamentos da Torá, os livros da lei. O islamismo, uma das maiores religiões que mais cresce na Europa hoje, você precisa acreditar em Alá, que não é o mesmo Deus da Bíblia. A definição de Alá é Deus, mas ele não é o mesmo Deus da Bíblia. Você precisa ler o Alcorão, ajudar aos pobres, fazer jejum durante o Ramadã, que é um mês sagrado para eles, fazer 5 orações diárias voltadas para a cidade sagrada deles, a cidade de Meca. Você tem que fazer isso para então poder ser aceito por Deus. O espiritismo, o indivíduo deve fazer caridade e passar pelo processo de reencarnação. Catolicismo romano. A salvação é um processo com vários passos. Tem a graça infundida, boas obras, batismo, participação nos sacramentos, são 7, penitência, indulgências, purgatório, guardar os mandamentos da Igreja Católica Romana, porque é a tradição junto da Bíblia, e a Bíblia. Todas essas crenças, elas dizem, você tem que fazer ou deixar de fazer algo para ser aceito por Deus. Mas tem também algumas evangélicas, que é um contrassenso, porque o evangelho não tem nada a ver com o homem fazer qualquer coisa para Deus, é Deus fazendo em Cristo. Para muitos evangélicos, a salvação é dada pela fé em Jesus. Sim, Jesus é um adendo, mas você tem que seguir regras, leis, usos e costumes, você tem que fazer parte daquela religião, caracteriza uma seita, mas que usa o nome de evangelho. Toda religião, portanto, ela vai dizer que o homem tem que fazer ou deixar de fazer algo para ser justificado, ou salvo, ou aceito diante de Deus, para que possa então aplacar a ira de Deus. Mas alguns vão perguntar, por que nós temos que ser salvos? É uma boa pergunta. Por que o ser humano tem que ser salvo? Por que o ser humano tem que ser justificado diante de Deus? Melhor, por que tem que aplacar a ira de Deus ou apaziguar a ira de Deus? Afinal, Deus não é bom? Deus não é amor? E essas questões, então, que a gente vai entrar propriamente agora no assunto. Como o homem pode ser justificado diante de Deus? E a resposta não está em religiões, não está em líderes, não está em pastores, bispos, apóstolos, está na Bíblia, que é a palavra de Deus e que é a única fonte verdadeira a respeito destas questões. E é óbvio, quando a gente diz que ela é a única fonte verdadeira, todas as outras religiões que nós citamos são, por consequência, falsas, são mentirosas. Eu sei que isso não é politicamente correto, eu sei que hoje, no mundo que a gente vive de relativismo, onde cada um acredita no que quiser e que todos estão certos ao mesmo tempo, mesmo crendo em coisas contrárias,
Nós não cremos nisso porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a verdade de Deus. Ah, mas isso ofende? A verdade ofende. Graças a Deus, porque a verdade ofende. A verdade confronta, a verdade ofende, a verdade liberta. E por isso nós não queremos de forma alguma, pela graça de Deus, é só pela graça de Deus, negociar esses pontos. Mas quais possíveis dúvidas em relação a essa ideia de termos que ser justificados? Por que eu tenho que ser aceito diante de Deus? Uma das primeiras questões é: Deus não é amor? Sim. 1 João, capítulo 4, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz que Deus, ele é amor. Deus é amor. Esta é uma verdade, um fato inquestionável do Deus, do único Deus, do Deus da Bíblia. Outra pergunta é: então, por que eu tenho que ser justificado de Deus se Ele é amor e se Ele também é bom? Deus não é bom? Sim. Texto Salmos 136, versículo 1, diz que deem graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom. E aqui fala também do amor dEle. O seu amor dura para sempre. Então, por que eu tenho que ser aceito, me justificar, ou ser justificado diante de Deus, se Deus ele é amor e se Ele é bom? E outra, Deus não é misericordioso? É uma pergunta, são perguntas que são feitas, e nós precisamos respondê-las. Elas são lícitas. Deus não é misericordioso? Se Ele é amor, se Ele é bom e é misericordioso, por que eu tenho que ser justificado? É só Ele trazer esses atributos, essas caras, e me aceitar do jeito que eu sou, eu não tenho que fazer nada. Números capítulo 14, versículo 18, diz: o Senhor Deus é longânimo e grande em misericórdia. Então Deus é sim amor, Ele é bom e Ele é misericordioso. São verdades maravilhosas de Deus. Sem elas, nenhum de nós estaria aqui hoje. Flávio citou no início, por exemplo, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos pela sua santidade. Isso não é só para ímpio, isso é para cristão também. Nós estamos vivos hoje só por causa das misericórdias de Deus. Diante disso, vem as perguntas que são óbvias, né? Então, se Deus é amor, bondoso e misericordioso, por que nós temos que ser justificados diante dele? E ainda, por que nós temos que aplacar a sua ira? Como é que um Deus que é amor, bom e misericordioso tem ira contra qualquer coisa? Há vários outros textos que falam dos atributos do amor, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. A palavra de Deus está repleta de verdades como estas que nós lemos. Só que há contextos para cada um desses versículos. A quem Deus ama? Deus é bom para com todos, em que nível? Com quem Ele é misericordioso? É preciso entender isso. O texto Deus é amor hoje significa que você faça o que você quiser com a sua vida, que foi dada por Deus, com a vida das pessoas à sua volta, que foram dadas por Deus, no mundo que você vive, que foi dado por Deus, criado por Deus, e você faz o que você bem quiser, porque Deus é amor e não importa nada disso. A questão é que a Bíblia, além de deixar que Deus ele é amor, Ele é bom e misericordioso e gracioso, a Bíblia também é tão clara quanto em dizer que Deus é santo.
Santo, a palavra santo significa separado. Santo é separado de qualquer expressão de pecado. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz de maneira clara: assim como há vários textos, nós citamos apenas um para cada um dos atributos de amor, bondade e misericórdia, há inúmeros textos que falam que Deus é santo, e esse é um deles. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era e que há de vir. A Bíblia diz também que Deus, Ele é justo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim: Ele, Deus, é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, é gracioso, Deus é santo, Deus é justo. Nenhum desses atributos são mais em Deus do que outros. Deus é tudo isso. Deus, e a ideia da ira? Isso é praticamente inexistente nas igrejas evangélicas. Mas a Bíblia diz que Deus tem ira contra o pecado. E ira não é a minha e a sua raivinha. Quando eu fizer alguma coisa contra mim. Ira é que Deus é tão santo e justo que Ele tem ira contra qualquer forma de pecado. Ele não pode aceitar o pecado de nenhuma forma. Muito, mas muito diferente de nós. Nós não temos a menor ideia de nenhum desses atributos, essa que é a grande verdade. Romanos capítulo 1, versículo 18, novamente, há inúmeros textos que falam da ira de Deus, nós estamos citando apenas um para cada um deles, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu, onde o trono de Deus está, apesar de Deus estar em todo lugar, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus tem ira contra o pecado, ira contra os homens que vivem no pecado. Porque Ele é santo e Ele é justo. Não dá, portanto, como alguns querem fazer, para usar a Bíblia e pegarmos o que nós gostamos de Deus e desconsiderarmos o que nós não gostamos. A Bíblia é rica em apresentar todos os atributos de Deus e nenhum deles é maior ou menor que o outro. Deus é santo, justo, tem ira contra o pecado, é amor, graça e misericórdia. E Ele é bom. Qual a relação dos atributos de Deus, então, para conosco? E é aqui que entra a justificação. É aqui que entra como eu e vocês podemos ser justificados diante desse Deus. Porque se Ele fosse só amor, só misericórdia, só bondade, Ele aceitaria todos da mesma forma. Ninguém precisaria sequer querer conhecê-lo. Mas porque Ele é santo, justo e tem ira contra o pecado, algo tem que ser feito para que nós possamos ser aceitos ou justificados diante dEle. Apesar de Deus, por seu amor, bondade e justiça, ter criado tudo desta forma, tudo que Deus criou era bom, era santo e era justo, o homem pecou contra Deus. E com a queda, com a entrada do pecado, o homem
pecou contra Deus e contra a sua santidade, feriu a sua justiça e trouxe sobre ele ira, a ira de Deus. E assim então nós somos separados de Deus, e todo ser humano que nasce, não nasce filho de Deus, muito pelo contrário, nasce debaixo da ira de Deus. Porque nós nascemos em pecado, por consequência cometemos muitos pecados e por consequência estamos debaixo da ira santa de Deus, que não tem relação nenhuma com o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, eu e vocês estamos neste todos, escrito no texto, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos quem? Todo ser humano em todas a história, em todas as épocas, com exceção de um único ser humano, que não era só humano. Do contrário, todos nós nascemos em pecado e pecamos muito. Muito. Nas mais diversas formas. Em atos, com a nossa boca, com os nossos olhos, com os ouvidos e com a nossa mente. Todos pecaram. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eu estou vendo agora com vocês por que nós precisamos ser justificados diante de Deus. Porque nós somos pecadores. Isaías 59, 1 e 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está o Senhor é Deus, não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus, ele pode salvar, Deus, ele ouve, mas há um problema. Mas as suas maldades ou iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por isso que qualquer religião que não esteja centrada no Evangelho, aquela pessoa, Deus não a ouve. E Deus está falando isso para o povo escolhido dele. Portanto, todo ser humano que tenta resolver a sua situação diante de Deus, através de alguma religião, do faça ou não faça, não vale nada. Ele não vai ser aceito. A palavra de Deus, em Isaías 64, 6, diz o que é o homem, não importa a sua religião, tentando fazer algo para agradar a Deus. Toda a caridade que um homem sem Cristo faz, vale isso aqui para Deus. Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, que é tudo aquilo que nós queremos fazer para agradar a Deus, são como trapo imundo, murchamos como folhas e como o vento, nossas iniquidades nos levam para longe. O que eu e vocês fazemos para Deus, fora de Cristo, é sujo. Não vale nada. Mas aquele homem, ele deu a sua vida pelos pobres, ele cria no Evangelho? Não vale absolutamente nada. Porque o estado dele de pecado permanece. Porque o que ele faz ou deixa de fazer não pode aplacar a ira de Deus. Ele não pode ser aceito, ele não pode se justificar diante de Deus. No final das contas, a realidade é uma só. Romanos capítulo 3, versículo 10. E o nenhum aí é nenhum mesmo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum. E agora? Deus não aceita o que eu e vocês tentamos fazer para nos justificarmos diante dele, para aplacarmos a sua ira, para ele deixar a gente entrar no céu dele. Ele não aceita, e não é só não aceita, ele abomina. Ele não aceita justiça própria.
Como o homem pode ser justificado diante de Deus? Primeiro, nada, eu queria dar mais destaque para o nada. Nada, o que façamos pode nos justificar diante de Deus. Nada. E aqui, o que é triste é que muitos evangélicos não sabem disso. Isso é o cerne do evangelho. E muitos evangélicos não sabem disso. Todos os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia, de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você e eu fazemos, tentamos agradar a Deus fora de Cristo, é trapo de imundícia. Já falei, vou falar de novo, o que é trapo de imundícia? As mulheres hoje têm os absorventes para o tempo da menstruação. Naquela época não tinha. Elas usavam um pano, ficavam uma semana com um pano. Depois jogava fora. Aquilo lá é o que eu e vocês tentamos fazer para agradar a Deus. Trapo de imundícia. É feio, né? Sujo. Pois é, mas é isso mesmo. Não adianta ajudar os pobres, não adianta meditar, fazer penitência, jejum, tentar eliminar o mal, rezar, fazer oração, parar de roubar, parar de mentir, parar de adulterar, tentar obedecer os mandamentos. Não existe reencarnação, não existe purgatório. Nada do que façamos pode nos justificar diante de Deus, nos tornar aceitos por Ele, ou aplacar a sua ira que permanece sobre nós nesse estado. Nada do que o homem faça pode justificá-lo diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Aliás, gente, se há um livro da Bíblia que nós precisamos ler, e ler, e ler, e ler, e ler, é Romanos. Leia Romanos. Diga, Deus, fale comigo e leia Romanos. Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Veja se não é claro. Sabemos que tudo o que a lei diz, os mandamentos de Deus, diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para quê? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei, pois que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. O que o texto está dizendo? O que Deus está dizendo por meio da pena de Paulo? A lei, que são os mandamentos de Deus, por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, e o não adulterar não é só fisicamente, e o não roubar não é só fisicamente, e o não matar não é só fisicamente. Eu e vocês já pecamos em todos esses que eu citei. Eu nunca adulterei, adulterou? Quando você olha com uma intenção impura, Jesus diz, eu nunca matei ninguém, mas quando você tem ira contra alguém, você é como um assassino. Então, todos nós estamos nessa realidade. Eu não falei ainda da mentira, né? Porque da mentira não precisa. Diante disso, Deus está dizendo toda a boca fechada e todo mundo condenado. Está aqui a relação, lembra está aqui o advogado e o promotor, está aqui a relação. Deus é o juiz, quem vai me defender? Está lá, para todo mundo ver. Diante disso, então, o que a pessoa... É verdade, eu sou isso aí. Eu sou isso aí. Ninguém será justificado diante de Deus por não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Por quê? Porque todo mundo já pecou nisso aqui. Nasceu em pecado e pecou nisso. E eu só citei 4 mandamentos. Ninguém os cumpre. Ninguém cumpre. A lei revela, então, qual que é o propósito da lei? Um dos propósitos da lei é mostrar que eu sou pecador. Pela lei, eu faço tudo isso aí, eu sou isso aí. O pleno conhecimento do pecado está na lei de Deus. A lei de Deus não tem o objetivo de eu tentar obedecer para me justificar, porque ninguém pode fazer isso. Mas e se eu acertar mais do que errar? Vamos lá. Ninguém faz mais isso. Ninguém faz mais. Mas se eu, na média, 7 passa?
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10, para responder essa pergunta na média. Porque toda religião é assim. Pergunta para um religioso: você acha que você vai na presença de Deus? Você morreu, você vai para onde? Não sei. Por que ele fala que não sei? Eu não sei quanto que eu atingi da expectativa de Deus. Então eu não sei. Aí está a resposta para quem não sabe. Ora, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição do diabo. É isso que o texto está dizendo? Não. Os que confiam na sua obediência à lei, ou seja, eu me garanto, eu vou chegar diante de Deus, eu obedeci. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, e aí é para você e para mim que tentamos obedecer um pouco, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Eu acertei um pouquinho, tem que ser sempre e tem que ser tudo. Desde quando? Desde que você nasceu. Alguém tem condição de, com o mínimo de honestidade, apesar de ter um coração desesperadamente corrupto, dizer que consegue atingir o mínimo desse padrão. Para Deus tem que obedecer sempre, tem que obedecer a todos os mandamentos. Se não for assim, está debaixo da maldição de Deus. Portanto, não dá para ser aceito por Deus, não dá para ser justificado diante dele, não dá para aplacar a sua ira tentando fazer ou deixando de fazer algo. Está claro o que Deus diz ou não? Segundo ponto, já que não dá para que o homem faça algo, como ele pode ser? A justificação diante de Deus é dada somente pela fé. E aqui é importantíssimo, não é fé em qualquer coisa. Eu tenho muita fé. Muita fé. Não é pensamento positivo com confissão positiva. A fé é em Jesus Cristo. Não é numa religião. É em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Já que ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, e é só pela fé, é fé em quê? Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Nós ficamos sabendo agora. Você não sabia? Ficou sabendo. Mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu não posso me justificar, eu não tenho condição de me justificar, mas a Bíblia diz que há uma possibilidade de justificação diante de Deus por meio de Cristo e só por meio dele. Por que só em Jesus? Por que só Jesus? Porque Deus exige o cumprimento de toda a lei. Ele é justo, lembra? Deus, ele não vai abrir mão da sua lei, porque a sua lei é santa. A sua lei reflete o seu caráter. Então, o que Deus estabelece tem que ser cumprido. Mas Jesus cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Ele diz isso. Ninguém encontrou prova contra ele sobre isso. A Bíblia diz que Deus é santo, Ele é justo, tem ira contra o pecado. Então só Deus pode obedecer sempre a tudo que está escrito no livro da lei. E Jesus fez exatamente isso, Ele obedeceu sempre tudo que está no livro da lei. Porque Ele é Deus. O ponto máximo do seu cumprimento foi lá na cruz. Lá na cruz. Quando ninguém poderia ser justificado, ele vai e morre por pecadores como nós. E ele cumprindo toda a lei, no final, na cruz, todos aqueles que olham para a cruz, que creem no que ele fez, ele cumpriu, ele foi justo, cumpriu a exigência da lei. Deus em Cristo dá a sua justiça para todo aquele que nele crê. Dá de graça, porque ninguém pode. Deus pegou o único, lembra que não há nenhum justo, com exceção de um, ele é justo, o justo.
Deus dá a justiça de Cristo para todos aqueles que nele crê, e então justifica, que é o quê? Deus torna pecadores como eu e como vocês, justos pelos méritos exclusivos de Cristo. Na cruz, Deus demonstra os seus atributos, todos eles. Na cruz nós vemos o seu amor, nós vemos a sua graça, nós vemos a sua misericórdia, nós vemos a sua santidade, nós vemos a sua justiça e a sua ira, todos colocados em Cristo. Tudo em Cristo. Isso é para todos? Não. É para todos aqueles que, de acordo com a palavra, creem em Cristo. Todos aqueles, Paulo está dizendo, que creem em Cristo Jesus para serem justificados pela fé, são então tornados justos diante de Deus. Como eu sei disso? Primeiro, quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu não posso a partir de mim mesmo, porque eu vou sempre me justificar. Mas quando Deus, pelo Espírito Santo, mostra que eu sou pecador, eu reconheço. E aí eu olho para a cruz e vejo que Ele cumpriu por mim, e que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, que o seu sangue derramado me purifica, e que não somente isso, Ele me fez morrer no seu corpo. Ele levou o marco na cruz. Na sua ressurreição Ele me deu uma nova vida. Pelos méritos dele, eu então me arrependo dos meus pecados, porque agora, pela ação do Espírito, eu vejo o que eu fiz e que eu sou pecador diante de um Deus santo, mas que me amou assim mesmo e deu o seu Filho para morrer a pior das mortes por mim. Quando eu creio nisso, eu que sou um pecador desde a raiz, eu sou feito justo diante de Deus. Isso é a justificação. Importante, nós somos justificados pela fé. A fé é dada por Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Paulo diz, justificados pela fé em Cristo. Para nós é de graça, mas para Deus custou seu Filho na cruz. Por isso que aqueles que o rejeitam e optam pela lei, Deus torna ou considera malditos. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça porque Deus deu o seu Filho de graça. Ele não tinha que fazer isso. Flávio falou aqui no começo, se Deus condenasse todo ser humano ao inferno, Ele estaria cumprindo a sua justiça. Mas como Ele é amor e misericórdia e graça, Ele deu o seu Filho. E Ele deu para que todo aquele que nele crê, então, receba a justiça de Cristo. Por meio da fé. Como é? Eu senti, eu vejo? Não. A fé é um dom de Deus. É Deus que gera fé no coração de um incrédulo para crer no que Cristo fez. Não há argumento, não há apelo humano que possa fazer isso. O que um homem deve fazer é lançar a palavra e depender totalmente da ação soberana de Deus. O meu desejo é claro que todos vocês estejam entre aqueles que foram justificados. Mas eu não posso fazer isso. Mas Deus pode. A fé é um dom de Deus. Nós somos justificados pela fé, salvos pela graça, justificados pela fé. A fé também é dada gratuitamente por Deus. Ninguém tem capacidade de gerar fé. Terceiro ponto, e o mais, aliás, não é o mais maravilhoso, todos são maravilhosos, é que a justificação em Cristo livra para sempre da condenação. Quem foi justificado em Cristo nunca mais vai voltar ao seu estado. Nunca mais. Quem foi justificado, salvo e aceito por Deus, nunca vai deixar de ser justificado, salvo e aceito por Deus. Por quê? Qual foi a participação do justificado na sua justificação?
como o justificado que não teve nenhuma participação na sua justificação, é ele que mantém a sua justificação. Não. Por isso que há entre evangélicos que não entendem o Evangelho, dizendo que você pode perder a salvação. Isso é impossível. No ato da regeneração, quando Deus deu a vida para aqueles que creem em Cristo de verdade, aqueles que creram não estão mais debaixo da ira de Deus. Todos nós estávamos, mas agora nós não estamos, aqueles que creem. Nós somos filhos amados de Deus. Muito melhor, então, passamos a ser filhos dele para sempre. Nunca mais deixaremos de crer, e ainda que tristemente cometamos pecados, o Flávio leu no início, nós não podemos dizer que não pecamos, os nossos pecados não anulam o que Cristo fez. Por isso que às vezes me dá ira quando eu ouço um líder religioso dizer que aquele pecado não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, Flávio citou, sabe o que é a rejeição a Cristo até a morte. Do contrário, todos os pecados têm perdão. Como é que um homem pode dizer para um outro que aquele pecado ele está condenado? Não entende evangelho. Quem foi justificado jamais vai deixar de ser justificado. E quando morrer, vai estar com ele naquela hora. E se ele voltar, vai subir com ele. O último texto, Romanos capítulo 8. O texto fala, os versículos 1, que Paulo está falando para aqueles que não estão mais em condenação, e depois tudo aquilo que não pode nos separar de Deus, os versículos 31 a 39. Romanos capítulo 8. Versículo 1, e depois os versículos 31 a 39, diz assim: veja se a palavra de Deus permite que um justificado salvo em Cristo possa perder o que Deus deu em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram justificados, aqueles que creram, que não andam segundo a carne, como andavam antes, mas segundo o Espírito Santo que habita naqueles que foram justificados. E aí a maravilha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por mim, Marco, se Ele me justificou em Cristo, quem é contra Deus? Quem pode ser contra Deus? O diabo é marionete na mão de Deus. Quem será contra nós que fomos justificados? Aquele Deus que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Se Ele deu seu Filho e eu creio nele, como alguém pode tirá-lo? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Não somos nós, mas é Ele quem nos justificou para sempre. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e Ele intercede por mim. Ele não somente morreu por mim, me fez morrer, me deu salvação, me justificou, me aceitou, me ama. Ele intercede por mim. Quem pode contra Ele? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas Paulo está dizendo, e daí? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por Cristo que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida,
nem anjos, principados, potestades, presente e por vir, ou seja, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não há mais condenação. Nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Às vezes, quando eu ouço um pastor dizendo que alguém pode perder a salvação, não é possível que essa pessoa tenha entendido o Evangelho. Se você creu em Cristo, saiba disso. Saiba disso. Você foi salvo para sempre, foi salvo. Justificado para sempre. Não há mais volta. Onde está essa certeza? No que nós fazemos? É no que nós fazemos. Irmãos, e aqui é importantíssimo, mesmo para nós cristãos. Irmãos, nós vamos falar no próximo encontro, se o Senhor permitir, sobre a santificação. Nós não fomos aceitos por Deus por causa da nossa santificação. Nós somos aceitos por Deus por causa da justificação que Ele deu. É claro que a consequência da justificação é a santificação, mas nessa realidade nós nunca vamos atingir a perfeição. Nós somos justificados por Deus, salvos pela graça, justificados gratuitamente por Deus em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde você está? Onde você está? Você crê no Evangelho. Você crê no que Cristo fez lá naquela cruz. Você tem certeza disso. Que o Senhor revele. Oh, Senhor, revela pelo Teu Espírito essa verdade.